Mistérios da humanidade, lugares arqueológicos, que a ciência não explica. A arqueologia moderna tem desenterrado segredos fascinantes sobre nosso passado, mas alguns sítios arqueológicos continuam desafiando qualquer explicação científica convencional. Estes lugares misteriosos, espalhados pelo mundo inteiro, guardam enigmas que fazem questionar tudo o que sabemos sobre as civilizações antigas e suas capacidades tecnológicas. As pirâmides de Gizé, precisão impossível. O complexo de Gizé, no Egito, continua sendo um dos maiores enigmas arqueológicos da humanidade. A Grande Pirâmide de Quéops, construída há mais de 4.500 anos, apresenta uma precisão matemática e arquitetônica que desafia nossa compreensão sobre as tecnologias disponíveis no Antigo Egito. A estrutura contém aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2,5 e 15 toneladas. O que mais impressiona os cientistas é a precisão milimétrica do alinhamento. A pirâmide está orientada com os pontos cardeais, com um erro de apenas 3 minutos de arco. Além disso, a relação entre a altura e o perímetro da base corresponde exatamente à razão entre o raio e a circunferência de um círculo, indicando conhecimento avançado da constante. Como os antigos egípcios conseguiram transportar e posicionar blocos tão pesados com tamanha precisão? As teorias convencionais sobre rampas e força humana não conseguem explicar completamente a logística necessária para tal empreendimento. Stonehenge, o enigma de pedra. Na planície de Salisbury, na Inglaterra, ergue-se um dos monumentos mais misteriosos do mundo. Stonehenge, construído em várias fases, entre 300 e 1600 a.C., continua desafiando arqueólogos e historiadores sobre seu verdadeiro propósito e método de construção. O monumento consiste em enormes pedras dispostas em círculos concêntricos. As pedras maiores, conhecidas como sarcens, pesam até 50 toneladas e foram transportadas de uma pedreira localizada a 30 quilômetros de distância. As pedras menores, chamadas Bluestones, vieram de muito mais longe, das montanhas de Preseli, no país de Gales, a mais de 240 quilômetros. O alinhamento astronômico de Stonehenge é outro mistério fascinante. O monumento está perfeitamente alinhado com o solstício de verão e inverno, sugerindo que seus construtores possuíam conhecimentos astronômicos sofisticados. Mas como uma civilização da Idade da Pedra conseguiu planejar e executar tal obra de engenharia? Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Nas montanhas dos Andes peruanos, a 2.430 metros de altitude, encontra-se uma das maravilhas arqueológicas mais impressionantes do mundo. Machu Picchu, construída por volta de 1450 a.C., representa um feito de engenharia que continua inexplicável para os padrões da época. A cidade foi construída com blocos de granito cortados com precisão extraordinária, encaixados sem o uso de argamassa. Alguns blocos pesam mais de 50 toneladas e foram talhados de forma tão perfeita que não é possível inserir nem mesmo uma lâmina entre eles. A técnica de construção demonstra conhecimento avançado de engenharia antissísmica, pois a estrutura permanece intacta mesmo após séculos de terremotos. O maior mistério está no transporte das pedras. A pedreira mais próxima fica a vários quilômetros de distância, e o terreno montanhoso tornaria extremamente difícil o transporte de blocos tão pesados com as tecnologias conhecidas dos Incas. Como conseguiram realizar tal proeza sem rodas, animais de carga adequados ou ferramentas de ferro? Pumapunku, precisão além da compreensão. Na Bolívia, perto do lago Titicaca, encontram-se as ruínas de Pumapunku, talvez o sítio arqueológico mais enigmático das Américas. Este complexo, que faz parte do sítio arqueológico de Tiwanaku, apresenta blocos de pedra cortados com uma precisão que rivaliza com a tecnologia moderna.
Os blocos de andesita e granito foram cortados com ângulos perfeitos, superfícies planas e encaixes complexos que se assemelham a peças de um quebra-cabeça tridimensional. Alguns blocos pesam mais de 130 toneladas e apresentam furos perfeitamente circulares e canais retilíneos que parecem ter sido feitos com ferramentas de alta precisão. A datação de Pumapunku é controversa, com algumas estimativas sugerindo que a estrutura pode ter mais de 12.000 anos, colocando sua construção em um período anterior ao desenvolvimento da agricultura e das civilizações complexas conhecidas. Como uma civilização tão antiga poderia ter dominado técnicas de construção tão avançadas? Göbekli Tepe reescrevendo a história. Na Turquia, o sítio arqueológico de Göbekli Tepe está revolucionando nossa compreensão sobre as primeiras civilizações humanas. Descoberto na década de 1990, este complexo de templos tem cerca de 11.500 anos, tornando-o mais antigo que Stonehenge e as pirâmides do Egito. O sítio consiste em enormes pilares de calcário, alguns com mais de 5 metros de altura e pesando até 16 toneladas, dispostos em círculos concêntricos. Os pilares são decorados com entalhes elaborados de animais, incluindo leões, javalis, raposas e pássaros, executados com uma habilidade artística impressionante. O que torna Göbekli Tepe ainda mais misterioso é o fato de ter sido construído por caçadores-coletores antes do desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais. Como uma sociedade nômade conseguiu organizar a força de trabalho necessária para construir um complexo tão monumenta? E por que, depois de séculos de uso, o sítio foi deliberadamente enterrado? Nan Madol, a Veneza do Pacífico. Na Micronésia, na ilha de Pohnpei, encontram-se as ruínas de Nan Madol, uma cidade artificial construída sobre uma série de ilhas artificiais. Este complexo, datado entre 1200 e 1500 a.C., é composto por aproximadamente 100 ilhotas artificiais conectadas por uma rede de canais. As estruturas foram construídas com enormes blocos de basalto prismático, alguns pesando até 50 toneladas. Os blocos foram empilhados sem argamassa para formar paredes, plataformas e estruturas complexas. A técnica de construção é única no mundo, e o método de transporte das pedras permanece um mistério. A lenda local conta que as pedras foram levitadas magicamente até o local, mas os arqueólogos não conseguem explicar como os antigos construtores transportaram blocos tão pesados através da água sem embarcações adequadas. Além disso, não há pedreiras de basalto nas proximidades, sugerindo que as pedras vieram de locais distantes. Newgrange, mais antigo que as pirâmides. Na Irlanda, o monumento de Newgrange representa um dos mais antigos e sofisticados observatórios astronômicos do mundo. Construído há cerca de 5.200 anos, o túmulo de passagem é mais antigo que Stonehenge e as pirâmides do Egito. A estrutura circular tem 85 metros de diâmetro e é coberta por um montículo de terra e pedras. O que torna Newgrange verdadeiramente extraordinário é seu alinhamento astronômico preciso. Durante o solstício de inverno, um feixe de luz solar penetra através de uma abertura especial e ilumina a câmara interior por exatamente 17 minutos. A precisão deste alinhamento é impressionante, considerando que foi calculado e construído há mais de 5 milênios. Como os construtores neolíticos conseguiram prever e construir um mecanismo astronômico tão preciso? O conhecimento matemático e astronômico necessário parece incompatível com o que sabemos sobre as sociedades da época. Antiquitera. Tecnologia perdida. Embora não seja um local arqueológico no sentido tradicional, o mecanismo de Antiquitera, descoberto em um naufrágio grego de 2.000 anos, representa um dos maiores mistérios da tecnologia antiga.
Este dispositivo de bronze com engrenagens complexas funcionava como um computador analógico capaz de prever eclipses e calcular as posições dos planetas. A sofisticação técnica do mecanismo não seria vista novamente na Europa até o século XIV, sugerindo que os antigos gregos possuíam conhecimentos tecnológicos muito mais avançados do que se imaginava. Como esta tecnologia foi perdida e existiram outras máquinas similares que ainda não descobrimos? Baalbek, blocos impossíveis. No Líbano, o sítio arqueológico de Baalbek apresenta algumas das maiores pedras talhadas já descobertas. O complexo de templos romanos é impressionante por si só, mas é a plataforma sobre a qual foi construído que verdadeiramente desafia explicações. A plataforma contém 3 enormes blocos de pedra, conhecidos como trilithon, cada um pesando aproximadamente 750 toneladas. Nearby, na pedreira, encontra-se a Pedra da Mulher Grávida, um bloco monolítico de 1000 toneladas que nunca foi movido. Recentemente, foi descoberto um bloco ainda maior, pesando cerca de 1650 toneladas. Como os antigos conseguiram extrair, transportar e posicionar blocos tão massivos? Mesmo com a tecnologia moderna, mover pedras de tal magnitude seria um desafio considerável. As teorias convencionais sobre rampas e força humana não conseguem explicar adequadamente esta conquista da engenharia antiga. Considerações finais. Estes sítios arqueológicos misteriosos continuam desafiando nossa compreensão sobre as capacidades das civilizações antigas, seja através da precisão matemática impossível, do transporte de blocos monumentais ou do conhecimento astronômico avançado. Cada um destes locais sugere que nossos antepassados possuíam conhecimentos e tecnologias que ainda não compreendemos completamente. Enquanto a ciência continua investigando estes mistérios, uma coisa permanece clara: a história da humanidade é muito mais complexa e fascinante do que imaginávamos. Cada nova descoberta arqueológica tem o potencial de reescrever nosso entendimento sobre o passado e questionar nossas suposições sobre a evolução da tecnologia e da civilização humana. Talvez a verdadeira lição destes lugares misteriosos seja a humildade diante do desconhecido e o reconhecimento de que ainda há muito a aprender sobre nosso próprio passado. Os segredos enterrados em pedra continuam sussurrando enigmas que desafiam nossa compreensão e alimentam nossa curiosidade sobre as origens da humanidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal.